Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: o que seria de nós? É uma pergunta. E quero subordinar esse tema, o texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Dizem assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é 30 de setembro de 2024, o último dia do mês, e aproveito para desejar a todos, já que hoje é uma segunda-feira, uma semana ricamente abençoada. Peço desculpas porque estou praticamente sem voz, tá? Por isso que eu fiz essa leitura aqui, eu li de uma forma extensa, porque hoje eu não estou com muita condição de falar aqui, tá bom? Oremos. Santo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida. Este nosso projeto aqui, essa missão, abençoa. Dá-nos saúde. Senhor, abençoa aqueles que estão agora precisando de uma vitória, de um livramento, de um milagre teu. E eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, que é uma pergunta dizendo: o que seria de nós? E eu peguei como base textual bíblica aqui, esse que é chamado Cântico de Vitória, onde Paulo fala sobre o Deus que é por nós. Por isso que eu dei esse tema hoje: o que seria, de nós, se não fosse esse Deus tão cheio de amor, um amor incondicional, como ele fala aqui, que deu seu próprio filho, não poupou a vida do seu filho, entregando ele, Jesus, a sua vida por nós, criaturas imundas, pecaminosas, para que a gente fosse livre do inferno, da condenação que estava certa para nós. Então, ai de nós, o que seria de nós se não fosse Deus entregando Jesus Cristo, seu Filho? O que seria de nós se Jesus Cristo, Filho de Deus, rejeitasse ou não quisesse assumir a nossa culpa? O que seria de nós se o Espírito Santo, que está hoje aqui na terra, esse ser da Trindade, não estivesse nos ajudando, nos fortalecendo? Então Paulo, ele é muito feliz aqui quando ele deixa nessa carta essa observação para que nós cantemos
nós possamos louvar a Deus como cântico de vitória, porque Deus é por nós. E ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, o ser humano, ele é assim, rodeado de inimigos. Eu estou falando ser humano natural, sem Deus ainda. E quando ele decide seguir a Deus, entregar sua vida para Jesus, essa turma de inimigos, nesse conjunto de inimigos, ele multiplica. Porque aí vem também os inimigos espirituais. Então Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sejam os inimigos materiais, físicos, que nos perseguem, as pessoas que têm inveja de você, né? As pessoas que querem ver o teu mal, a tua destruição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qualquer trabalho, né? Que a gente sabe que existe por aí trabalhos feitos com ingredientes do mal para destruir vidas, casamentos, famílias. Então, se Deus é por nós, não existe encantamento contra o povo de Deus, bruxaria contra o povo de Deus. Se Deus é por nós, o diabo, o inferno e tudo pode tentar, porque ele anda em derredor, bramando como leão, querendo nos estragar. Mas Deus é por nós, e Deus está ao nosso redor. Ele envia anjos, né, para guerrear por nós. E ele fala, como já disse aqui, que ele não poupou o próprio Filho, mas entregou por todos nós. Então, gente, hoje eu quero ser breve, porque estou sem condições, como já disse, de falar. Mas pense nesse texto, leia, inclusive, quando eu terminar aqui, ou então mais tarde, quando você, a senhora, o senhor puderem, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Você vai se alegrar com isso. Você vai receber ânimo, força. É como se você estivesse recebendo um complemento do Salmo 91. É um salmo que fala de proteção. Aqui ele fala também sobre aqueles que procuram acusação contra os escolhidos de Deus. Ele diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele responde, é Deus quem os justifica. Deus é o juiz. Alguém condena você como servo e servo de Deus, escolhido de Deus, mas se Deus é o juiz, vai justificar você e a mim, não é? Aí ele diz, quem condenará esses escolhidos de Deus? Aí ele diz, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele está como um paracleto, em outras palavras, um advogado, intercedendo por nós. Quando a gente tropeça, ou quando a gente está fraco, aí ele intercede ao Pai. Pai, tem misericórdia desse escolhido nosso. Ajuda, dá força, dá ânimo, perdoa, dá livramentos. Mas o versículo 37, Paulo diz uma coisa interessante. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ele antes fala o que é que vai nos separar de Cristo. Aí ele fala a tribulação, né? A dor, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, que a espada fala da violência de hoje, né? Espada que hoje pode ser traduzida com arma de fogo, as balas perdidas chamadas por aí, né? Então ele diz que isso não vai nos separar do amor de Cristo. Aí ele diz assim, mas em todas estas coisas, mesmo com todos esses sofrimentos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ser mais do que vencedor, eu aprendi com meu saudoso pai, enquanto ele ministrava a palavra de Deus, era um jovem. Ele dizia que ser mais do que vencedor é você ganhar o prêmio, ganhar o troféu, subir no pódio de primeiro lugar, sem precisar correr. Quem correu por nós foi Jesus nessa corrida contra o pecado e ele venceu por nós. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo. Ele venceu e nós vencemos por ele, com ele, aliás, digo, através dele.
Ele venceu por nós e nós somos vencedores nele. Então somos mais do que vencedores. Aí ele fala que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu ouvi um testemunho recentemente de uma pessoa falando sobre o grande amor de Deus. Essa pessoa teve, segundo o testemunho que essa pessoa contou, teve o privilégio e ao mesmo tempo ficou aterrorizado, né? Porque Jesus apresentou, enquanto ele estava orando numa madrugada, Jesus reservou 23 minutos de um relógio nosso para apresentar a essa pessoa o inferno. E o inferno é real. Qualquer dia desse eu vou falar de novo aqui na mensagem do dia, porque sempre de vez em quando eu falo sobre o assunto inferno, porque o inferno é real, tá? Não é uma mitologia, não é uma coisa metafórica, ele existe mesmo. Ele conta detalhes sobre o inferno, mas ele aponta o amor de Deus, que hoje está à disposição de todos os homens. E Deus está dando oportunidade para que essas pessoas não vá, né, para o inferno, não vá para esse lugar de sofrimento, de dor, de angústia. Então Deus tem um profundo amor. E para que, eu vou concluir agora, nós possamos entender o quanto Deus é por nós, nesse cântico de Paulo aos Romanos, o livro do profeta Oséias nos dá um conselho, no capítulo 6, versículo 3. Vou ler só a parte A do versículo. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, será que nós conhecemos Deus? Será que nós temos um conhecimento de Deus pleno? Ou conhecemos Deus apenas como aquele que está sempre como que um bombeiro, né? Um socorrista, né? Quando no momento de incêndio, como no momento de naufrágio, aí a gente clama: ei, vem cá me ajudar. E quando está tudo bom, né? Quando as águas estão favoráveis, quando não tem incêndio, a gente esquece do bombeiro. Qual é a visão de conhecimento que temos de Deus? Para poder nós nos enquadrarmos no que Paulo fala ali aos Romanos, quando eu acabei de explicar para vocês na leitura base, nós precisamos conhecer Deus de verdade. Não somente conhecer Deus, como Jó disse. Eu conhecia porque eu ouvia falar, mas agora eu conheço diferente. Eu tenho intimidade contigo. Precisamos conhecer Deus dessa forma. Eu quero concluir, gente, dizendo: esse mundo não tem mais nada para dar. Aliás, o mundo em si nunca teve. Eu estou falando do mundo sistema. E se você perceber, os homens estão tão desobedientes a Deus, estão mexendo tanto na natureza, estão sendo tão idólatras, que Deus está permitindo que essa terra, no sentido da natureza, ela esteja ficando deformada. Lugares se acabando com água, outros lugares se acabando com fogo. Aqui mesmo, na nossa nação, incêndios, né, misteriosos. Não estou nem falando daqueles que são provocados, né, os criminosos, os acidentes, os incêndios criminosos. Então, gente, está tudo errado nesse mundo. Então a gente precisa se aproximar mais de Deus, porque a qualquer momento não temos mais tempo para brincar aqui e servir a Deus. Isso é para mim em primeiro lugar, tá? Esses últimos dias recentes eu tenho procurado ver as brechas que eu tenho, que estavam na minha vida, e estou procurando o máximo possível de fechar todas e consertar com Deus, porque Deus é misericordioso, é amor, mas também a justiça dele vai chegar com aquela gravidade que é peculiar de um juiz justo. Não aceitou? Então, está, né, marcado na Bíblia. Nós estamos falando que existe uma eternidade em sofrimento. Então, que Deus nos ajude. Estou quase sem voz, quase mesmo. Espero que amanhã esteja melhor. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.